E aí galera, que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Salvo-Sema. Sim, hoje é dia de galeria de arte aqui no Eu Leio Gibi. Antes, porém, da gente conversar sobre o Salvo-Sema, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. Que se inscrevendo no canal você ajuda muito esse que vos fala. Além disso, se vocês não têm o hábito de curtir o vídeo, curta o vídeo, que quando vocês curtem o vídeo, vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, vocês ajudam muito o canal. Valeu pela força, pelo apoio de vocês. Vamos conversar então sobre o Salvo-Sema. Salvo-Sema é o Silvio Buscema e nasceu no dia 26 de janeiro de 1936. Ele é o caçula de uma família de 4 irmãos, sendo três rapazes, né, contando com ele, e uma moça. No caso, o Al, que é o mais velho, depois o John, que por sua vez é o John Buscema, o grande John Buscema, e também a Carol, que é a irmã dele, e depois, aí sim, o Salvo-Sema. Ele é filho de um italiano que era barbeiro, o pai dele faleceu no ano de 1973. O Salvo-Sema, bem como o John Buscema, né, eles estudaram na High School of Music e Arte e se formou, no caso, em 1955. Curioso é que essa escola foi fundada em 1936, que foi justamente o ano que o Salvo-Sema nasceu. O Salvo-Sema não nega, né, a influência do irmão dele, o John Buscema, na vida dele. Ele diz que o John Buscema foi um dos caras que assim mais influenciou ele para que ele pudesse trabalhar com quadrinhos. E diante dessas questões todas, Salvo-Sema não começa como desenhista, né? Ele começa fazendo arte final, coisa que ele gostava e gostava bastante, mas ele via também que ele precisava desenhar e tudo mais, até por quanto de ganhos, né, e poder ganhar um pouco mais de dinheiro, essa coisa toda, e ele tentou, também arrumou alguns trabalhos numa série de empresas, também chegou a servir o exército e tudo mais, até que ele treinou bastante lá o tal do Marvel Way, né, que é o método Marvel para a construção de histórias em quadrinhos, que consistia mais ou menos no seguinte, né, o roteirista, no caso, por exemplo, Stan Lee, ele dava uma sinopse, né, do que ele queria na história, e o desenhista fazia todo o resto. Aí depois que estava tudo desenhado, porque não tinha detalhes, né, do que o Stan Lee queria. Ele queria, por exemplo, ele falava assim, sei lá, o Homem-Aranha vai lutar contra o Duende Verde e o Duende Verde vai quebrar o braço na história, vamos supor isso daí. E aí o cara fazia toda a questão, porque era só uma sinopse mesmo. E aí, depois que estava tudo desenhado, ia para a mão de volta para o Stan Lee, que daí o Stan Lee ia fazer todo o argumento ali, tudo certinho, né, e tudo mais. Ou seja, o trabalho do desenhista era um negócio assim de muita criatividade, porque no fundo, o roteiro era, né, do desenhista, o argumento era do Stan Lee, né, a ideia e o argumento do Stan Lee, mas o roteiro mesmo acabava sendo do desenhista, e ele acabou fazendo bastante desse tipo de teste, né, para ele poder ir pegando o jeito, né, do Marvel Way. E ele teve uma entrevista, inclusive, com o Stan Lee, que ele disse que foi uma entrevista assim, um negócio fantástico, porque o Stan Lee, ele gesticulava, ele meio que gritava e tudo mais, mostrando que a intensidade que ele queria ver nas histórias e o heroísmo e aquela coisa toda, mostrando uma empolgação muito grande, e ele viu a arte do Salvo-Sema, gostou e achou que valia a pena sim acabar contratando o Salvo-Sema. Mas, como eu disse, Salvo-Sema ele começa não como desenhista, mas como arte finalista. Inclusive, ele arte finalizou os desenhos do irmão dele, do Salvo-Sema. O Joe Sinnott, por exemplo, que é um dos grandes arte finalistas aí da Marvel, ele que começou a fazer a arte final do gibi do Surfista Prateado. Mas o John Buscema não estava contente com aquilo ali, e ele acabou então pedindo para o Stan Lee que tirasse o Joe Sinnott e colocasse o Sal para poder fazer a arte final do gibi do Surfista Prateado. O Stan Lee ficou relutante na época, não queria tirar o Joe Sinnott de lá, mas o John Buscema não estava nem um pouco contente com o que o Joe Sinnott estava fazendo, e mediante a insistência do John, o Sal acabou assumindo então a arte final daquela publicação. Posteriormente, o Salvo-Sema começou então a desenhar, e o Salvo-Sema desenhou uma
uma infinidade de personagens para Marvel, desenhou muitos gibis, muitas sagas e por aí adiante, né? A gente vai encontrar a arte do Sal Buscema para tudo quanto é canto. A gente for pensar nisso, a gente vai ver, por exemplo, o Marvel Team Up com a arte do Sal Buscema, a gente vai ver Vingadores, a gente vai encontrar também histórias ali do Capitão América, Ron, o Cavaleiro do Espaço, que é uma série quase toda, né, desenhada pelo Sal Buscema, Os Defensores, que é outro gibi de extrema qualidade, também desenhada pelo Sal Buscema, e, obviamente, o Incrível Hulk, onde juntando o gibi do Hulk com mais Os Defensores e outros gibis que tem a aparição do Hulk, o Sal Buscema desenhou mais de 170 edições onde o Hulk aparece, ou seja, é o desenhista que mais desenhou Golias Esmeralda na história. Eu fui apresentado a arte do Sal Buscema em O Incrível Hulk número 48 da editora Abril, no momento em que o Hulk está voltando das Guerras Secretas, e ali eu me deparei com a arte do Sal Buscema, que também pude ver posteriormente, né, em histórias do Ron, o Cavaleiro do Espaço, que foi um personagem que é um personagem, por exemplo, que eu gostava demais da conta e que a Marvel infelizmente não tem mais os direitos de publicação, né, do Ron. E eu me deparei com uma arte que me agradou muito. E o Sal Buscema, ele não tinha na sua arte, né, quando o Sal Buscema desenhava, né, você não vê na arte do Sal Buscema aquela elegância do irmão dele, do John Buscema. Por quê? Porque o John Buscema tinha uma arte muito elegante, né? Os personagens, você via assim, uma forma assim, muito leve no movimento dos personagens, né? Nunca é uma arte dura, né? Uma arte com muito movimento, essas coisas assim. Mas o Sal Buscema, ele tem uma arte mais rústica, então a gente vai ver uma coisa mais rústica, uma coisa mais, não dura no sentido de falta de movimento na arte dele, né? Mas um traço um pouco mais grosso, e um cara feito para desenhar super-heróis, porque as cenas de ação desenhadas pelo Sal Buscema é um negócio extraordinário. A forma com que ele colocava os personagens dando soco um no outro também era um negócio extraordinário. O jeito que ele usava as onomatopeias, né, junto com os golpes e tudo mais, é um negócio fantástico. E a gente via o quê? A gente via uma expressividade muito forte na arte dele. Quando você vê o rosto, por exemplo, dos personagens, né, você vê que ele retratava muito bem dor, quando o personagem estava sentindo dor, revolta, raiva, tristeza, felicidade, essas coisas ele conseguia retratar muito bem no rosto dos personagens. E não só isso, Sal Buscema também trabalhava muito bem as questões que envolviam proporção e tudo mais. Então eu diria que é um desenhista, na minha opinião, muito completo, e que o seu estilo de desenho, a sua forma de dar vida aos roteiros funcionava muito bem, né? Porque o Sal Buscema não conseguiu à toa uma legião de fãs. Tem gente que critica um pouco o jeito que ele desenhava o cabelo dos homens, isso e aquele outro, mas para mim isso sempre foi muito tranquilo, justamente porque você vê também que ele nunca está trabalhando com uma arte toda poluída, cheia de coisa em volta. Ele sempre prima muito para uma arte limpa, para você ver as coisas de uma forma muito bem definida, muito clara, né? E à medida com que ele também tinha um arte finalista muito bom trabalhando com ele, a coisa ficava mais interessante ainda, justamente por conta disso. A gente pega, por exemplo, Gary Talaoc, que talvez seja o melhor arte finalista que trabalhou com o Sal Buscema. A gente vai ver que o cara dava aí quando fazia a arte final do Sal Buscema, deixava a arte do Sal ainda mais bonita ainda, né? Vide aí o Hulk número 52 da editora Abril, né? Que é um momento ali onde o Hulk está enfrentando o universo Marvel, né? Que é um quebra-pau do começo ao fim. Cara, aquilo ali é de uma qualidade artística pura e simplesmente fenomenal. Ele tinha um alinhamento com o Bill Mantlo que não era brincadeira, ou seja, quando você via a história do Hulk do Bill Mantlo desenhada pelo Sal Buscema, via de regra era muito bom, e a mesma coisa acontecia com o Ron, o Cavaleiro do Espaço. Você via que tinha uma sintonia, né, muito grande entre o Sal Buscema e o próprio Bill Mantlo. Enfim, Sal Buscema é um dos grandes nomes da nona arte, é aquele cara que nasceu para desenhar super-heróis, fez alguns trabalhos também para DC, fez algumas coisas para IDW, entre outras editoras, mas o grosso mesmo, onde ele mais produziu, foi
para Marvel e é para mim um dos maiores desenhistas de todos os tempos. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Tu curte ou não curte a arte do Sal Buscema? Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo a respeito desse grande artista e também fala aí, né, e dê também sugestões para esse quadro, ou seja, outros desenhistas que você gostaria de ver comentado aqui no Galeria de Arte. E no mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.